Vamos para mais uma notícia. Estamos de volta com o debate entre candidatos a prefeito do Rio. Neste bloco, os candidatos farão perguntas sobre temas determinados que eu vou sortear aqui nessa urna. Vamos ver, então, qual vai ser o primeiro tema? Diversidade. Como o candidato Eduardo Paes abriu o bloco anterior, quem começa dessa vez é Marcelo Crivella. Sua pergunta sobre diversidade, candidato. Eduardo Paes, você fez aliança com o PSOL. Durante 5 anos do seu governo, você não quis enfrentar a discussão de ideologia de gênero nas escolas. Você não votou o Plano Municipal de Educação. Eu é que tive que votar e rejeitar. Pergunto agora a você, Eduardo, no seu governo, você vai fazer ideologia de gênero nas escolas, que é o que apoia o partido PSOL que está te apoiando? Bom, primeiro vamos deixar muito claro aqui, o PSOL não está me apoiando. O PSOL, como vários partidos, à direita, à esquerda, estão fazendo um voto crítico contra o Crivella. O Crivella é tão ruim, ele junta, até tem uma página no Facebook chamada Eu Odeio, Eu Fora Eduardo Paes, uma coisa assim, que já declarou voto em mim. Todos querem que o pior prefeito da história saia correndo. Segundo, ele comete uma enorme injustiça, aliás, um crime que ele foi condenado hoje. A justiça foi denunciada hoje pelo Ministério Público, vai pegar 2 anos de cadeia, ele, a vice dele. O Ministério Público entrou com uma ação por injúria, difamação, e ele teve busca e apreensão de panfletos que ele distribuiu. Ninguém defende pedofilia. Eu tenho todas as diferenças do mundo com o PSOL, que aliás já anunciou que vai fazer oposição a mim no segundo turno, mas nem PSOL nem ninguém defende pedofilia. Isso é uma agressão que você faz gratuita, aliás, sobre que eles ganham direito de resposta amanhã no seu Facebook também. Crivella, eu não vou fazer essa invenção de ideologia de gênero. As minhas posições são muito claras. Eu fui 8 anos prefeito e ninguém viu nenhuma ideologia de gênero, essas discussões dentro das escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso é um desrespeito que, aliás, você faz com os servidores da Secretaria Municipal de Educação. Imagina se algum governante fosse fazer qualquer coisa dessa, se os servidores da Secretaria Municipal de Educação permitissem isso, Crivella. Para de inventar história. Você já está sendo condenado, vai acabar com 2 anos de cana por isso. É impressionante como Eduardo Paes não assume suas posições. O PSOL, que o apoia, libera as drogas e entrou no Supremo Tribunal Federal para obrigar as prefeituras a colocar a ideologia de gênero para as crianças. Durante 5 anos, quando ele foi prefeito, ele não enfrentou esse debate. Quando eu era senador, nós votamos o Plano Nacional de Educação. Lá previa que teria que ser votado o Plano Municipal de Educação. Nós perdemos recursos em Brasília porque ele, covardemente, não enfrentou o assunto. Covardemente. Por quê? Porque ele fez, inclusive, o Rio de Janeiro a capital mundial do turismo gay. Ora, Eduardo Paes, por favor, seja pelo menos honesto nesse tema. Você não enfrentou isso. Você não disse não. Fui eu que coloquei em pauta. Fui eu que coloquei em pauta e mobilizei os vereadores e dissemos não. E votamos, depois de 5 anos, o Plano Municipal de Educação, que agora você diz que vai defender. Mas quando chegar no poder, não confie que fará. Crivella, eu já estive no poder, Crivella. Eu estive no E poder durante 8 anos. E não fez. Nos 8 anos que eu tive à frente da prefeitura, não fiz ideologia de gênero. Aliás, eu deixo minha posição muito clara. Eu sou contra a liberação das drogas, sou contra o aborto. São posições, aliás, o seu tio, pelo que eu sei, é a favor do aborto. Nem por isso eu digo que você é a favor do aborto. As minhas posições são muito claras, não tem dificuldade nenhuma. O PSOL fez oposição a mim durante meus 8 anos de mandato, mas você é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o PSOL está votando, dizendo não votem no Crivella. Então não tenta me empurrar alianças. Aliás, quem botou um secretário do PSOL e fundador do PT foi você, seu primeiro secretário de Educação, era do PSOL e fundador do PT, como todos sabemos aqui. Agora é a vez do candidato Eduardo Paes fazer a pergunta sobre o tema transporte. Candidato, 30 segundos. Crivella, eu vou voltar aqui ao tema do BRT, porque tudo piorou para o usuário do BRT nos últimos anos. Você prometeu, no seu programa de governo, eu tenho ele aqui, que você ia colocar ao longo do seu mandato, você aumentar a frota do BRT. O que a gente tem hoje são estações fechadas, a situação super precária do BRT. Qual é o seu grau de responsabilidade? Por que você deixou o BRT chegar nesse nível? Explica para a gente o que você pretende fazer o BRT. Fala um pouco de propostas que interessem a população.
é aquilo que eu falei desde o princípio. É o mandamento. Não roubarás. O BRT não foi feito para o cidadão, foi feito para roubar. Ali as empresas que trabalharam roubaram, combinaram o preço com o prefeito e o secretário de obras, que está preso 76 anos e 20 dias. E delatou o prefeito, não teve fiscalização, as calhas são todas quebradas, ferro de transição que devia ser 1,5 polegadas, é 3/8, 24 centímetros de espessura na calha. O lugar que eu encontrei mais era 19, tinha lugar que era 6, é roubalheira pura. Fiz uma intervenção. E o interventor disse, precisamos de 150 milhões para consertar essa bagunça toda, porque a obra foi feita para roubar. 30 mil reais o metro quadrado da estação. Está tudo delatado. Vai no meu site, marcelocrivela.com.br, e você vai ver, conheça a verdade. Ele diz que é mentira, mas está lá todos os documentos e todas as delações. Agora nós estamos recuperando. Carioca Engenharia já me devolveu 11 milhões. 11 milhões para a gente consertar um trecho que ela fez da Transcarioca. Odebrecht vai me devolver 36. Eu falei aqui, a OAS 60 e a Andrade 40. Com esse dinheiro eu vou consertar. As obras foram feitas para propina. Está escrito lá, o Alexandre Pinto diz, olha, era combinada as obras no gabinete do prefeito. Ele decidia quem ia fazer a obra, a partir dali não tinha fiscalização. Ninguém podia fazer nada. A obra era tocada, era paga e se pagava o dobro por essas obras. 2,2 era a propina maior do que a obra. O candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta, mas só tem agora o tempo da sua réplica para responder ainda sobre esse assunto. Eu queria tratar na minha réplica do tema BRT. Crivella, chega de culpar os outros pela sua omissão. Chega de desviar o assunto. Vocês me perdoem em casa eu não ficar respondendo esse tipo de acusação o tempo todo, porque eu quero aqui tratar dos problemas da cidade. Ele me acusa há 4 anos, eu estou aqui disputando a eleição. Parece mesmo o Wilson Witzel, infelizmente, vai ter o mesmo fim. Aliás, ele fez referência ao interventor do BRT. Sabe o que o interventor do BRT que ele colocou lá disse para ele? Que ele é omisso. Que ele não cumpriu com o papel dele de prefeito. São declarações do senhor Luiz Alfredo Salomão, que foi interventor lá no BRT. Está aí para quem quiser ver. Ele faz referência, inclusive, a uma pessoa que chama ele de omisso. Aliás, como também chamou o ex-secretário de Educação dele. Nós vamos recuperar os BRTs. A população dizer que o BRT não foi feito para atender as pessoas. Ele não conhece a realidade de você que mora na Cesário de Melo, no Rolas, Antares, Cesarão, Aço, Vilar Carioca. Nós vamos devolver a você o BRT para você ir para o seu trabalho com dignidade, se locomover pela cidade com respeito. Você acredita nessa bobagem? Tirou 240 milhões das crianças para dar para Rio ônibus. No tempo dele, a passagem era mais cara, no meu é mais barata. 4,5 não tem em lugar nenhum do Brasil. 4,5 não existe, é a mais barata aqui. Claro que eu quero recuperar o BRT. E o Luiz Alfredo Salomão foi quem disse, precisamos de recursos. Olha, para ter esses recursos, os processos demoraram, mas agora estão finalizando. Se ele voltar a ser prefeito, claro que a roubalheira foi no tempo dele, ele não vai fazer isso. Mas, no meu tempo, na minha reeleição, vou recuperar 150 milhões e vamos deixar o BRT novinho, como bom está ficando a minha parte que estou fazendo no Transbrasil. Sou engenheiro, conheço isso. No meu governo, não tem roubalheira, não tem delação, não tem propina. Era para estarmos encerrando aqui essa rodada sobre esse assunto, mas o candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta. Concedido, o candidato, 1 minuto. Eu vou usar meu direito de resposta para tratar do BRT, porque é um verdadeiro absurdo o que diz aqui o candidato Crivella. O BRT ele é fundamental para as pessoas. Ele mudou a vida de quem mora na Zona Oeste e trabalha, por exemplo, na Barra da Tijuca. Ele mudou a vida de quem mora na Zona Norte. Quando ele funcionava, na minha época, no meu governo, que ele funcionava, diminuiu o tempo de viagem de pessoas, às vezes de 2h30, 3 horas para... O candidato, o direito de resposta é para se defender, por favor. Sim, eu estou me defendendo aqui das acusações que ele fez do BRT. Posso? Por favor. Então, as pessoas tiveram a sua vida mudada. Dizer que o BRT foi feito por outro objetivo, que não atender a população, e essas acusações que ele faz, ele sabe que são mentirosas. Mais uma vez, eu estou aqui porque eu sou ficha limpa. Tem 4 anos que ele me acusa, 4 anos que ele conta essas inverdades. E eu estou aqui, vai terminar igualzinho ao ex-juiz Wilson Witzel, que mentiu para vocês aqui em 2018 e deu no que deu. O candidato Marcelo Crivella foi agora quem pediu o direito de resposta. Não houve ofensa moral, o candidato, o direito está negado. Mentiroso. O senhor vai ter a palavra agora no nosso próximo assunto. O tema agora, candidato, é educação. Sua vez de perguntar. 30 segundos. Eduardo, eu não sou Witzel. Eu fui testado, eu tenho 20 anos de vida pública. Ele era um inexperiente e caiu
nas armadilhas do Iabas, que você contratou, Eduardo, você contratou. Eu não quero dar direito de resposta a ele sobre roubalheira, porque isso está na delação. Estão nos jornais, vocês mesmo, o Globo, publicaram. Pergunta sobre educação, candidato. Eduardo, na educação, eu quero saber quais são os seus planos para melhorar a educação no Rio de Janeiro. Muito bem, Crivella. Que bom ter uma pergunta sobre a educação. Primeira coisa, né, o que a gente conseguiu fazer, que foi talvez o mais importante, tenha sido, ao longo do nosso período de governo, colocar 250 mil crianças tendo aula em tempo integral. Né? Nesse último período, isso passou praticamente congelado, sem nenhum aumento. Nós vamos colocar mais 100 mil crianças tendo aula em tempo integral. Uma outra questão importante é em relação ao impacto do coronavírus na vida das pessoas. Né? Todo pai, toda mãe está preocupado com o seu filho hoje, porque passou um ano sem aula. Nós vamos lançar um programa chamando 2 anos em 1, vamos fazer reforço escolar, vamos permitir que as crianças possam, ao longo do ano que vem, recuperar esse ano perdido. Uma outra questão importantíssima, que nós estamos chamando de programa Conectados. Não dá mais para essa história do laboratório de informática, ter ali uma sala de informática em cada escola. Toda criança das escolas municipais vai ter um tablet, vai ter acesso à internet, isso financiado pela prefeitura. E quero informar aos professores, aqueles que a gente todo ano fazia aumento, aqueles que a gente fez a migração. Aliás, eu quero dizer, tem hoje 2.200 professores a menos da rede municipal do que tinha na minha época de governo. Né? Ou seja, por isso que as salas de aula já vinham cheias antes da pandemia. Vocês vão voltar a ter reajuste e nós vamos voltar com acordo de resultados para permitir a vocês o 14º salário. É mentira. Na época do Eduardo houve greve. Na época do Eduardo, a Guarda Municipal espancou o professor. Vocês foram humilhados. Quem fez a migração para as 40 horas fui eu. A evasão na época dele era muito maior do que a minha. O índice de aprovação na minha época é muito maior do que o dele. Muito maior do que o dele. Eduardo dava merenda, café da manhã, só em 160 escolas. Eu dou em 1.543 escolas. E lanche na tarde. Na época dele era apostila, rasgava, grampeada, preto e branco. Na minha época, são livros. O uniforme nosso é muito melhor que na época dele. Ele fala em conectividade, eu coloquei internet em todas as escolas. Todas elas hoje têm Wi-Fi gratuito. E agora, durante a pandemia, nós abrimos a internet para todos os alunos gratuita. E contratamos na TV Bandeirantes horário para aula. Ora, professor, você acredita nessas mentiras? Na época dele, era greve, era pancadaria. Você lembra a humilhação que passou? Bom, o que ele sempre conta, né, não condiz com a realidade de quem está na ponta, né, de quem tem um filho numa sala de aula, sabe que todo ano atrasou a entrega do kit material escolar, do kit uniforme. Né, a gente viveu isso permanentemente durante os últimos 4 anos, mas a gente vai voltar a regularizar essa situação, como funcionava no meu tempo de governo. E você, servidor da educação, você, professor, sabe que a gente sempre tratou o professor com muita dignidade, dando reajuste anual, permitindo ao servidor ter o acordo de resultados. E, aliás, quando ele fala do aumento da nota do IDEB que melhorou, não foi a nota da prova. O que melhorou dele foi a aprovação dos alunos. Ele quase voltou com a aprovação automática, mas nós vamos acabar com isso mais uma vez. Vamos à nossa última pergunta com tema determinado por sorteio. O tema agora é empregos. E quem pergunta é o candidato Eduardo Paes. Crivella, você, no seu programa de governo, item 42, eu olhei seu programa de governo, você se comprometeu a criar, programa de governo de 2016, tá? Criar o programa Oficina para Emprego, OP. Seriam 20 centros de ensino profissionalizante, capacitação espalhados por toda a cidade, oferecendo um total de 40 mil vagas com direito a bolsa auxílio estágio de 6 meses. Crivella, quantos centros você conseguiu implantar e quantas vagas de estágio com bolsa você conseguiu dar para esses jovens, para aqueles que tentavam treinar? Olha, milhares delas, até que os nossos recursos foram se esgotando. Quando eu recebi o IPTU de 2017, e eu tive ainda alguns recursos que foram até junho e julho, eu fiz isso. Nós fizemos, na época, a secretária era a Rosinha, era a garotinha, a Clarissa, e nós fizemos várias oficinas, e fizemos formação de muitos jovens aqui no Circo Voador, fizemos na Zona Oeste. Agora, Eduardo, o grande problema, sabe qual foi, Eduardo? É que você faliu a cidade. Com a corrupção desbragada, nível de Cabral e de Pezão.
a cidade foi perdendo recursos. Nós tivemos que pagar 7 bilhões, 2 eu negociei, mas paguei 5 bilhões e 200. E aí é por isso que eu digo a você, eleitor, essa coisa de rouba, mas faz, não dá certo, depois ficam frutos amargos. De que adianta fazer muitas obras com uma corrupção gigantesca e depois não tem viabilidade econômica, vai um desemprego horroroso, tem reflexo em toda a economia, não é só a nossa, é na privada também. Quando Eduardo governava, o Rio de Janeiro tinha 300 empreiteiras. Quando ele saiu, 200 fecharam. Pegue isso no meu site. A Associação de Empreiteiras do Rio de Janeiro mostra isso. Ele quebrou um monte de empreiteira quando cancelou 1 bilhão e 300 milhões de empenhos. Ele foi inocentado, é verdade, justificaram, mas as empresas quebraram. Que bom, ele falou uma verdade finalmente. Né? Você é o rei da incompetência, Crivella. Para de me ofender e para de ofender quem está nos assistindo, Crivella. Você é um homem de 63 anos, você já é prefeito há 4 anos. Aliás, nem o próprio Bispo Macedo, seu tio, te tirou da igreja e te botou na política pela sua incompetência, sua incapacidade de administrar as coisas. Eu quero dizer para você que pensa em emprego que nós vamos criar o programa Aprendiz Carioca, né, permitindo que os jovens possam ser treinados, né, ganhar alguma experiência antes de entrar no mercado de trabalho. E vamos treinar 100 mil pessoas, né, em alguns setores da economia, turismo, tecnologia, saúde, e também vamos introduzir, né, um elemento que é muito importante para esse treinamento, que é sempre ajudar fazendo com que o aluno possa fazer treinamento e possa, ao mesmo tempo, estudar. Né? Isso é um programa que nós vamos implementar, se Deus quiser, a partir de janeiro de 2021. Tivemos aqui mais um pedido de direito de resposta, mas, candidato Marcelo Crivella, o senhor tem agora a sua tréplica para responder. Eduardo quebrou muitas empresas. Eduardo fez promessas de que as Olimpíadas seriam o boom do turismo. Olha quantos hotéis nós temos quebrados na cidade. Os hotéis que investiram por conta do sonho dele, todos quebraram. Uma perda de emprego absurda. As Olimpíadas foram, na verdade, um benefício para a corrupção. Para as grandes empresas, para o cachorro grande, esqueceram do povo. E essa é a tragédia, a herança maldita que nós herdamos e está na delação da Lava Jato. E repito, não tem como Eduardo escapar, falo isso com o coração quebrado, mas terá o mesmo destino do Cabral e o mesmo destino do Pezão. E nós vamos ficar com um vice-prefeito desconhecido, sem votos, será o caos na cidade do Rio de Janeiro. Será preso, não tem outra saída. Isso não pode, isso é ofensa. O candidato pediu direito de resposta, o candidato Eduardo Paes. Nós vamos analisar, na verdade o pedido já foi negado, o candidato aqui pela nossa produção. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos já com mais um bloco de perguntas de tema livre entre os candidatos a prefeito do Rio. Até já.